Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Me chamo Ingrid e eu quero compartilhar algumas verdades da palavra de Deus. Eu quero falar um pouco sobre a minha história, quem sou eu, como foi o meu processo, de conversão e principalmente o que nós devemos fazer quando nós nos sentimos injustiçados. Pois bem, gente, como é ruim essa sensação de você sentir que está sendo injustiçado, que seja em qualquer lugar, seja no trabalho, seja em casa. Algumas pessoas tratam você com desdém, né? E deixa você um pouco constrangida. Então, eu vim trazer o porquê de eu falar sempre de autoestima e uma autoestima bíblica. Porque eu, quando eu era criança, eu sempre tive a minha autoestima muito abalada. E eu digo que quando eu comecei a conhecer ao Senhor, conhecer a palavra de Deus, foi quando eu comecei a me conhecer, a me dar mais valor, a entender que jamais Jesus morreria por alguém que não tivesse valor. Então, eu comecei a conhecer a Ingrid de fato, de verdade, o que ela era, o que ela podia. Eu falo muito sobre você se ver como Deus te vê e como se enxergar na ótica de Deus, como se vê, como Deus nos vê. Não tem outra maneira de você conseguir isso a não ser você descobrindo aquilo que teu pai deixou para você. Você abrir a Bíblia, você ter comunhão com ele. Você pode dizer, Ingrid, eu sinto um bloqueio. Então, é, vai assim mesmo, vai, mesmo que você esteja sentindo ou não esteja sentindo, a gente não pode andar por aquilo que nós estamos sentindo. Outra frase bem interessante que eu gosto de sempre estar falando para mim mesma. Eu me recuso a viver por aquilo que eu estou sentindo, mesmo eu sentindo. E isso não é hipocrisia, isso é fé, porque fé, ela vai além dos sentimentos. A fé, ela não precisa ver, ela não precisa sentir para crer. Como Jesus disse, se creres, ele não falou se sentires, você vai ver a glória de Deus. Ele disse, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E é nisso que eu me apoio. Então, minha gente, eu estou muito feliz, né, em poder compartilhar com vocês tudo isso. Sempre foi um desejo do meu coração, mas tudo tem que ser no tempo do Senhor. E eu creio que o Senhor está trazendo mulheres de Deus, pessoas para se conectar a esse mesmo propósito, um propósito divino de autoconhecimento, de autoestima bíblica, não uma autoestima que quer se sentir melhor do que alguém, e tudo mais, mas é uma autoestima que você muda o seu ambiente interno. Quando você muda seu ambiente interno, não importa o que as pessoas falem sobre você, o que as pessoas acham que você é, o que importa é que você já sabe aquilo que Deus diz, aquilo que você é. Eu gosto de uma frase que eu escutei lá no acampamento de jovens que eu fui, um evento de jovens há muitos anos, eu acredito que tem uns 17 anos isso. E uma frase que o ministro falou e mudou a minha vida, foi um divisor de águas, que ele dizia: a opinião dos homens não alteram as escolhas de Deus. Pois é, então isso entrou como uma flecha, sabe, no meu coração. E eu decidi, a partir desse dia, me esforçar, né, diariamente para estar vivendo as opiniões de Deus. E eu precisava descobrir as opiniões de Deus ao meu respeito. Para você ter uma ideia, eu não gostava da minha cor. Eu queria ser branca, do cabelo loiro, igual as minhas tias, porque minha família é assim. Eu gosto até de brincar. Uma parte é preta, outra parte é branca, né? Uma parte morena, outra parte branca. E eu não me aceitava mesmo. Olhava para mim com aquele cabelinho, sabe? E bem crespo, e eu dizia, não, eu não, eu me odeio, eu não gosto de mim. Eu me lembro que de 6 para 7 anos eu ia pentear o meu cabelo e eu fazia, passava a escova no meu cabelo e eu jogava a escova em frente ao espelho porque eu odiava aquilo que eu estava vendo. Isso já criança.
E teve um tempo que a minha mãe me levou para psicóloga e tudo mais. E dentre as sessões, né, de psicologia, ela descobriu que eu tinha um alto grau de rejeição dentro de mim. Eu tinha uma rejeição, um buraco muito grande em mim. E por mais que eu fizesse, por mais que eu desse meu melhor, tudo era um vazio para mim. Tudo não preenchia. Eu nunca era boa o suficiente. Então foi quando eu comecei a entrar no mundo da moda, comecei a participar de concursos de beleza, ganhei alguns concursos. Eu participei do Miss Alagoas Juvenil em 2002. Sou natural, né? Sou daqui de Maceió. E nesse concurso eu tirei em primeiro lugar. E eu me lembro que foi a minha mãe lá para São Paulo, a primeira vez que eu andei de avião. Ficamos hospedados em um hotel, ganhamos as passagens e nós fomos disputar. E eu representando Alagoas. E eu disputei, né, o concurso, fui lá, sendo que era muito vazio, muito vazio. Quando cheguei lá, vi meninas todas loiras, dos olhos azuis, e mais uma vez eu me senti meio que menosprezada por conta disso, justamente por tudo que a psicóloga já havia falado quando era menor, tinha uns 7 aninhos, 8, que eu tinha uma raiz de rejeição muito grande em mim. E eu já tinha por volta de uns 13 anos aí nessa época, quando eu fui disputar esse concurso em São Paulo. E quem ganhou foi uma menina de Goiás, Andressa Suíta. E ela ficou em primeiro lugar e tudo mais. Ela até é esposa de um cantor famoso, né, hoje em dia. E, enfim, eu voltei para minha casa com o coração na mão, né, vazio, por não ter ganho o concurso. E assim foi. Voltei, né, para minha aula de canto. Continuei cantando em restaurantes e bares também, daqui da minha cidade. E quando eu me encontrei com Jesus, e como foi isso? Foi um encontro maravilhoso, onde nada foi forçado, foi algo que eu me apaixonei. Eu disse, se eu soubesse que Jesus era tudo isso, eu já tinha me entregado a Ele há muito tempo, porque eu achava que ser cristã, ou crente, né, como as pessoas dizem, se resumia a você não poder fazer nada na vida, nem usar uma roupa que você quisesse, não poder ir em uma praia. Era isso que eu achava que era ser cristã. Mas quando eu conheci Jesus, eu vi que ia muito mais além do que tudo isso. Que não era só isso, são costumes, né? Que algumas igrejas têm e tudo mais. Então, não vou entrar em detalhes em relação a isso. Cada um tem o seu modo. E foi quando eu passei a me conhecer. Aqui, quem eu sou em Deus. Então, foi uma jornada, né? E ainda está sendo. Estou me conhecendo, porque é uma busca diária. Você buscar a Deus, você recebeu Jesus e já tá bom. Não. É uma busca diária, dia após dia, é uma fonte de água viva, é algo que nunca se acaba. Quanto mais você bebe dali, quando você realmente conhecer a Deus, mais você quer Ele. Então, o vazio que havia no meu coração, Jesus, ele preencheu, sabe? E é muito difícil alguém chegar para mim e dizer, você é isso, e eu acreditar. Eu disse, eu não fico com isso que você está me falando. Eu fico com a opinião de Deus ao meu respeito. Mas tudo isso foi uma construção diária. Teve muito choro, teve muita renúncia e muita busca mesmo. A gente vai buscando dia após dia, a gente tem que ter paciência conosco. Não é de uma hora para outra que há um crescimento. O desenvolvimento, ele é diário. Então, é muito bom, muito maravilhoso. E eu continuei indo para a igreja, mas cantando em bares, em restaurantes e tudo mais, até que o Senhor veio, o Espírito Santo muito forte, ele disse, seu lugar não é mais aqui. Eu me lembro que um dia eu fui me apresentar, cantar uma música, e eu desafinei todinha, porque eu não me sentia mais satisfeita ali, não me preenchia mais. O que me preenchia mais era adorar o Senhor.
E o Senhor disse, você é uma adoradora, você é só para mim. Eu criei você para mim, para você me adorar. E foi então que eu comecei, né, entrei no Ministério de Música da igreja, a qual faço parte há mais de 20 anos. Fui consagrada ministra também da Palavra de Deus, já tem mais de 10 anos, foi em 2013. E Deus, ele sempre foi me chamando para perto, me mostrando que ele tem um propósito realmente na minha vida. E que realmente, quando você experimenta, não falo da religiosidade, mas quem é Jesus? Meu irmão, minha irmã, não tem como você querer voltar para o pior, para o mundo, para as coisas superficiais, porque você já mergulhou naquilo que é perfeito, você já mergulhou na presença de Deus. É como aquela música da Fernanda Brum. Quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não vai conseguir viver. Então, o que eu quero dizer em relação, como eu falei no começo do vídeo, se sentir injustiçada. Quando nós temos uma raiz de rejeição em nós nos machucamos com tudo, até com aquilo que não é, até com aquilo que a pessoa não teve nem intenção de te ferir, de te magoar, tudo vai te abalar. E eu percebi que era isso que acontecia comigo. Mas quando eu olho para minha história e vejo como eu construí o meu conceito, a minha imagem nele, a minha estrutura, ela ficou bem firme, ficou bem forte. Então eu quero que você, mulher, invista na sua estrutura em Deus. Invista. Como? Colocando o espelho da palavra na sua frente. Minha gente, o que é que faz um espelho? Um espelho, a gente consegue visualizar a nossa imagem e ver aquilo que nós estamos faltosos, falhando, ou precisa melhorar mesmo. Então, a palavra de Deus, você que é princesa do Senhor, você precisa se olhar nesse espelho e começar a enxergar Deus falando com você, dizendo que você é separada, você é ungida, você é escolhida, você é capaz. E nisso também eu comecei a falar a palavra, declarar mesmo, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou ungida. Aquilo que Deus disse sobre mim, eu também passei a falar. Então, se Deus falou, também fale. Fale aquilo que Deus falou a seu respeito. Assim como você recebe um elogio de alguém. Ah, fulano disse que eu sou assim. Daqui você vai querer contar para alguém, gente, fulano disse que eu era assim, assim, assim. Muito mais Deus. Quando Deus te dá um elogio, ou quando Deus também até te repreende, diz, olha, você precisa melhorar nisso. Recebe, irmã, de todo o teu coração. E você vai ver que a tua vida vai mudar. Você viver na perspectiva do céu ao teu respeito. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando você muda a sua visão, a visão de você mesma por dentro, as coisas que estão fora, elas mudam. Em Provérbios diz, como você se imagina, assim você é. Então, não foi à toa que Deus deixou a palavra dele e ele fez primeiro para que nós fôssemos imitadores dele como filhos. Então, o filho ele vai imitar. Nós temos neurônios que são capazes de captar os mesmos movimentos que nós damos atenção, vamos dizer assim. Então, quando você atenta para a palavra de Deus, Deus criou, é criativo, Deus criou o mundo com a sua palavra. Então, vou fazer aquilo que Deus fez. Deus fez, não está lá para enfeitar a Bíblia, não. Está lá para a gente fazer também, para a gente seguir aquilo também. Se Deus abriu mão da sua glória, está lá porque é para a gente abrir mão da nossa glória. Para que a glória do Senhor ela resplandeça em nossas vidas. Está lá escrito que Jesus ele foi humilde, que Jesus ele foi o homem mais rejeitado, mas ele foi exaltado. Nós vamos seguir o passo dele também, vamos ser rejeitados muitas vezes, mas vamos ser exaltados. Então, eu dou uma dica para você, leia 1 Pedro e você vai ver como você deve agir. Leia 1 Pedro. Todas as respostas que você precisa, minha querida, estão na palavra de Deus. Então não fuja do melhor de Deus para a sua vida. Então é isso, tem muito mais coisas para compartilhar, mas para não ficar tão longo, vamos de pouquinho em pouquinho, estamos apenas começando. Um beijo para vocês e a graça e a paz.